O estágio obrigatório faz parte da formação de milhares de universitários brasileiros. Presente em diversos cursos de graduação, ele busca aproximar os estudantes da prática profissional antes da conclusão do curso. Mas conciliar essa exigência com aulas, trabalhos e outras responsabilidades nem sempre é uma tarefa simples. Mais do que uma etapa curricular, o estágio obrigatório faz parte da rotina de muitos universitários. Mas como essa experiência impacta o dia a dia dos estudantes? Para entender os desafios e aprendizados desse processo, conversamos com alunos que vivem essa realidade e com um especialista da área. Entre aulas, trabalhos acadêmicos e atividades práticas, muitos estudantes precisam reorganizar suas rotinas para cumprir a carga horária exigida pelo estágio Eu obrigatório. recém comecei, então assim, estou ali mais ou menos no início. Eu preciso de 200 horas, então ainda vai faltar bastante tempo. O meu estágio obrigatório são 5 estágios, totalizando 500 horas, de 100 horas cada estágio. Ele começa às 9 da manhã. Então, assim, tem que acordar mais cedo. E aí a aula vai até 10 da noite, né? Por exemplo, para o meu período eu tenho aula até 10 da noite. Então, assim, é muito complicado. Porque meu estágio ele vai de 9 às 4. Então, assim, eu tenho que sair correndo do meu estágio para chegar aqui na aula de 4 horas. Então, é muito cansativo. Tenho que trabalhar, eu trabalho de manhã e tenho que arranjar alguma forma de fazer um acordo com a minha supervisora do trabalho para que eu consiga conciliar o estágio obrigatório e o trabalho. E à tarde e à noite eu tenho aula de faculdade. Tempo realmente é a coisa mais difícil, assim. É tempo e cansaço, porque, querendo ou não, começar um estágio, acordar em um horário que você não está tão acostumado depois de estudar de noite, por exemplo, é muito difícil. Tá, eu acho que a maior dificuldade é completar as 100 horas de estágio, porque são muitas horas e exatamente por conta da demanda da faculdade, do trabalho, acho que fica um pouco pesado para conseguir harmonizar tudo. Por causa do estágio, como eu não tenho tempo para fazer as coisas da faculdade, eu tenho que usar todos os tempos livres para fazer coisas da faculdade. Então, normalmente, eu não tenho tempo, por exemplo, de ir no cinema. Porque não tem hora, não bate, por exemplo. Acho que foi umas 2 semanas atrás, uma amiga me chamou para ir no cinema e eu não pude ir, porque era no horário do estágio. Então, assim, não tem o que fazer. Querendo ou não, esse período realmente é muito complicado. Teve uma questão também de eu querer pegar uma bolsa do PIBID e não poder, porque eu já sabia que no semestre seguinte eu teria que puxar uma prática, né, um estágio. Então acaba que de vez em quando tem essa convergência de horários. Apesar das dificuldades, a experiência prática é vista por muitos estudantes como uma oportunidade de aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula e desenvolver habilidades importantes para a futura profissão. Eu acredito que essa experiência tem me acrescentado bastante coisa. Poder realmente vivenciar o jornalismo ali na prática, vivenciar fora da faculdade, porque na faculdade a gente tem uma visão muito idealizada do que realmente é o trabalho da comunicação. Uma oportunidade, obviamente, de conhecer pessoas, realmente estar ali trabalhando com o jornalismo, de fato, com a comunicação, e um desafio por questões de tempo, logística. A gente da área da educação ter contato com muitos tipos de pessoas, muitos tipos de estudantes, seja da EJA até educação infantil, é muito importante que a gente tenha esse contato através do estágio com esse público diverso, mas de certa forma às vezes a carga horária por ser 100 horas por estágio, por modalidade, fica bem pesado. Apesar desses desafios, eu acho que o estágio não deixa de ser extremamente importante porque é o lugar que a gente consegue colocar a teoria, o que a gente vê em sala de aula, na prática. E muitas das vezes o que a gente vai ver na sala de aula e, enfim, no estágio de gestão e tudo mais, muitas vezes a gente não vê dentro de sala de aula. Então acho que é muito importante que a gente tenha esse contato assim, com o dia a dia e com a vida real. As experiências dos estudantes mostram que o estágio obrigatório pode representar tanto uma oportunidade de aprendizado quanto um desafio de organização da rotina. Mas, afinal, por que essa exigência acontece e qual a importância na formação universitária? Olha, o estágio é importante para esse aluno vivenciar as práticas do que ele aprende na sala de aula, do que ele aprende na teoria, né, digamos assim, na universidade, ele conseguir colocar isso em prática, né, ele vivenciar essas práticas, vivenciar o ambiente empresarial. Então, assim, para além, inclusive, de colocar em prática conteúdos, né, nós temos um regulamento que prevê que o aluno, para fazer esse estágio curricular obrigatório, são 200 horas que precisa cumprir para ele se formar, né? E acontece essa obrigatoriedade a partir do 4º período. O aluno tem do 4º ao 8º período, né, ou mais, enfim, para ele fazer esse estágio.
A gente entendeu com uma carga horária mínima, porque, obviamente, antes de ter 900 horas, ou antes dele estar no quarto período, ele precisa atender às disciplinas que a gente chama do tronco comum, que são as disciplinas básicas, para ele entender um pouco da profissão. E esse estágio, ele precisa estar sob a supervisão de um profissional de jornalismo, na organização onde for feito esse estágio, precisa ser no curso, né, na área de formação. Então não adianta, muitas vezes os alunos não entendem quando conseguem um estágio. Ah, mas é em marketing? Não, você estuda jornalismo, então o seu estágio tem que ser em jornalismo. Eu acho que o maior desafio às vezes está no horário, né? E eu sei que não é muito fácil conseguir estágio, assim, né? No jornalismo, a gente sabe que tem uma certa dificuldade, né? Eu acho que a gente vai ter que rever essa questão do quarto período, assim, né? Porque, na verdade, o aluno hoje já entra, muitas vezes, no primeiro período, no segundo período, né? Precisando estagiar, ou querendo estagiar, porque realmente a dinâmica do mercado hoje está diferente, né? Então, acho que a gente vai ter que fazer algum ajuste nisso, mas não podendo ser em detrimento da base, né? Da base, da fundação, né, desse conteúdo, assim. A gente não pode também, mal o aluno entra, a gente jogar ele aí para os leões. Então, talvez isso seja relacionado com uma reforma curricular. Entre aulas, trabalhos acadêmicos e atividades práticas, muitos estudantes precisam reorganizar suas rotinas para cumprir a carga horária exigida pelo estágio obrigatório.